Seja uma bênção na nossa direção. Que o Espírito de Deus possa te usar, Samara, como já sempre tem usado. E te use um pouquinho mais ainda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz, Igreja do Avivamento. Um amém de quem almoçou. A graça e a paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar. A presença do Senhor é viva aqui, amém? Eu não sei se você já pode senti-lo, amém? O rio dele já está neste lugar. Você pode mergulhar nesse rio. Você pode ser alimentado pela presença dele aqui. Você pode ser curado nesta noite. Você pode ser liberto, consolado pela presença dele que está neste lugar. Abra o seu coração, coloque a sua expectativa no Senhor. Estamos no nosso sétimo dia, amém? De busca na presença do Senhor, de entrega também. Então, que nós vamos estar totalmente abertos para o Senhor, porque hoje é o elo da perfeição, amém? Então, eu creio que algo vai ser completado nas nossas vidas hoje aqui. João, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Amamos a tua palavra, Senhor. Versículo 37. Quem achou, diga amém. 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreendam no coração, e se converta e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Continue, meu Deus, ministrando aos nossos corações. O nosso coração está aberto ao Senhor. Meu Deus, que eu não venha ministrar, meu Deus, falar o que eu quero, mas que eu venha falar da parte do Senhor, a revelação vinda direta do teu trono. Em nome de Jesus, diga aleluia. Amados, aqui nessa palavra, nós podemos ver algumas pessoas, alguns dos judeus, que eles não creram no Senhor. E também nós podemos ver aqui algumas pessoas que creram, mas também não assumiram a sua fé. Nós podemos ver aqui pessoas que não creram mesmo diante de tantos sinais. E hoje nós podemos perceber isso. O quanto que o Senhor tem feito nos nossos dias. Quantos milagres, quantas conversões, quantas curas, quantas maravilhas. E ainda assim muitos não crerem. Ou muitas das vezes algumas pessoas despertam, mas depois de algum tempo passam a não depositar mais a sua fé no Senhor. Amados, nessa palavra a gente pode ver que aqui fala que mesmo fazendo tantos sinais, então muitas das vezes na nossa vida nós vemos os sinais do Senhor, nós somos ativados, mas quando o Senhor não faz algum sinal que nós não queremos, que nós desejamos, ou que nós oramos, ou que nós trabalhamos por aquilo, nós passamos a desanimar na nossa fé. Diga misericórdia. Nós não podemos ser assim. Porque a gente vê aqui que debaixo da palavra do profeta Isaías, eles se encaixaram nessa profecia onde falava que eles estavam cegos, muitos ali com o coração endurecidos.
E por isso eles não convertiam, eles não aceitavam a cura do Senhor. Nós não podemos deixar o nosso coração se endurecer diante da presença do Senhor. A glória do Senhor está neste lugar, você querendo ou não, você sentindo ou não, a presença do Senhor ela está aqui. O Espírito Santo se move neste lugar, através da presença dEle, através dos vasos escolhidos dEle para estar aqui. E você precisa apenas abrir o seu coração. Jesus, como o Rei da nossa vida, a partir do momento quando a gente se rende a Ele, Ele quer se manifestar em nós e através de nós. A luz de Jesus em nossas vidas, ela dissipa todas as trevas, todo argumento contrário à palavra, todo argumento contrário à bênção que podemos receber dEle. Nós precisamos estar ativados na nossa fé para que possamos ver os sinais do Senhor. Porque é a forma como o Senhor Jesus trabalha, é a forma como Ele fala na palavra dEle, que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, você recebe. Se você crê, você continua perseverando, você continua caminhando, ainda que tudo está dizendo ao contrário. Jesus como meu rei, Jesus como seu rei, traz aquela segurança. Não ficamos inseguros, ainda que venham as tempestades e as enchentes, porque estamos fundamentados na palavra do Senhor. Estamos seguros nele. Estamos debaixo desse tema, Jesus, o rei de toda a terra. E precisamos, é um tempo de assumirmos a nossa fé. De assumirmos não só com palavras, discursos, mas com atitude, que Ele é o nosso rei, porque essa é a primeira terra que vai representar. Porque a gente pode expandir e falar Jesus é o rei de toda a terra, mas para o nosso vizinho, ele tem que enxergar Jesus em mim e em você. E ele tem que ver Jesus é o rei da vida dela, então eu também quero que Jesus reine em minha vida. Porque quando nós oferecemos Jesus para as pessoas, elas falam, eu tenho Jesus no coração. E você vai dizer, amém, mas Ele reina? Ou é você que está no controle? Aí ela vai, ó. E você vai dizer que Jesus reina na sua vida e a forma como Ele reina. Independente dos sinais que você quer ver, mas dos sinais que Ele quer manifestar. Porque talvez algum daqueles não creram, porque não era o que eles desejavam ver. Ou talvez não foi o que o Senhor não fez na vida deles. Então só o fato deles verem na vida de outras pessoas não foi o suficiente. E às vezes nós estamos assim. Às vezes o milagre não acontece em nossas vidas. Às vezes a promessa não se cumpre da forma que nós estamos querendo. Mas está cumprindo do lado. Temos visto testemunhos, mas a gente fala assim, Deus não fez na minha, então eu não creio. Diga misericórdia. O que a gente vê aqui nesta palavra? Que alguns não creram, no versículo 42. Por quê? Por que eles não confessavam o Senhor Jesus? Porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. E a gente vê um segundo motivo. O primeiro, para que eles não fossem expulsos. E o segundo, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Diga, meu Deus. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao Senhor. Um tempo de assumirmos a nossa fé, de não termos medo de sermos rejeitados ou excluídos, criticados, muitas das vezes chacoteados. Porque quantos de nós, talvez eu sei de mim, mas você também, já profetizou algo, não porque o Senhor mandou, mas porque você confessou a sua fé no Senhor Jesus e você disse vai se cumprir, não cumpriu. Não cumpriu por quê? Porque Deus não quis. E aleluia, porque Ele é o rei, você não é o rei. E nós estamos dizendo que o Senhor reina na nossa vida, então Ele reina sobre a nossa vontade. E muitas das vezes, a vontade do Senhor, ela vai alinhar com a nossa, mas muitas das vezes não. Então, essa vontade boa, perfeita, agradável que nós temos que desejar, muitas das vezes, quando nós formos pregar ela, vai doer, porque é a renúncia. Não é o certo, é a vontade do Senhor, é o correto, mas dói. Não vai ser o que você quer fazer. Não vai ser algo que vai agradar a sua carne. Mas você desejou servir ao Rei dos Reis. É tão interessante que entra na questão da confiança e da segurança. Como nós temos ali o relacionamento de um pai e de um filho.
Muitas das vezes os pais dão alguma direção e o filho fala, mas eu não quero, eu não gosto, eu não quero. Eu digo não, mas ele tem que obedecer. E eu falei assim, ó, estou te falando para você fazer, porque é o melhor para você. Você não sabe, mas eu sei do que você precisa. E aí aquele filho tem que obedecer. Nós temos que olhar para Jesus como nosso rei e observar algumas direções que ele nos entrega, algumas situações na nossa vida, alguns sinais, e saber, Pai, não é o que está me agradando, não é o que está me fazendo sorrir, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Dizer que Jesus reina vai muito além da nossa mentalidade, porque é muito bom adorar o Senhor, adorar Ele, mas quando Ele começa a alinhar a vontade dEle, muitas das vezes a gente paralisa, muitas das vezes por medo, como aqui alguns estavam com medo de ser excluídos, ou estavam com o coração mais apegado às coisas dessa terra. Talvez nós estamos assim, medos de ser rejeitados, mesmo de ser zombados, roubados na nossa dignidade. Igual, eu já passei por isso, pastora, a senhora profetizou, a senhora falou, eu falei, você disse bem, eu falei, não foi Deus? Eu falei, mas o Deus não quis fazer, porque Ele que é o rei, eu só sou a serva. E aí eu lembro que, por que eu tenho essa segurança nele? Porque eu já fui para o meu quarto chorar. Eu falei, Deus, e agora? Eu já falei que o Senhor ia fazer. E ele falou, mas eu não falei, você que falou. E eu falei, Senhor, estou com vergonha. Vai lá e diga que eu sou o seu rei. E que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Porque o não de Deus também é perfeito para você. Você precisa adorar esse rei que diz sim para você, mas também diz não. Aleluia. Precisamos também não amar a glória deste mundo. Aí a gente não vai se preocupar se estão nos aplaudindo, se estão nos convidando para sentar à mesa com eles, ou se estão nos excluindo. Nós não vamos preocupar, porque a gente sabe que a nossa vida é direcionada por Ele. Se a porta abrir, aleluia, e se a porta fechar, aleluia também. Ele vai decidir a mesa que você vai sentar e a mesa que você vai ter que se levantar, porque Ele vai dizer, olha aí, é a roda dos escarnecedores. Você não está aí para pregar, não está te edificando, ó, levanta daí. Você não quer ser próspero, você não quer ser bem-aventurado? Então essa roda não é para você, essa mesa não é para você. Você não está sendo meu sacerdote aí? Ninguém está bebendo da minha presença. Você não está sendo edificado, você está sendo contaminado? Então, meu reino não é deste mundo. Levante daí. Só que isso, muitas das vezes, vai muito contrário à questão, às vezes, quando se fala da vida abundância, e como que Deus pode fazer tantas coisas na nossa vida e tantos sinais, talvez a gente quer um lugar muito confortável para a nossa vontade. Um lugar, o Senhor me prometeu a vida abundância. Sim, Ele prometeu, mas Ele também prometeu a palavra dEle, que é verdade, e ela não te engana, e ela não me engana. Precisamos deixar ser lapidados pelo Senhor. Porque o reino de Deus não é igual ao mundo. Digo, o reino de Deus não é igual ao mundo. Quando nós professamos, debaixo dessa profecia, Jesus é o rei de toda a terra, logo lembramos da mensagem que Ele veio pregar. Arrependei-vos, porque é chegado-vos o reino de Deus. Jesus, Ele quer reinar na sua vida, mas no modelo que Ele reina nos céus, não no modelo como o mundo dita. Então você vai ser diferente, você vai andar diferente, você vai se vestir diferente, você vai gostar de coisas diferentes. Você pode até gostar igual, mas você decide não gostar. Tudo me é lícito, eu posso tudo, mas não me convém. Então você começa a viver numa rota de agradar ao Senhor, porque automaticamente as pessoas não entendem. Você vive só por Ele, mas eu agrado a Ele. E eu também, eu sinto que quando eu me deleito nele, Ele também agrada os desejos do meu coração. Mas não do coração enganoso, não do coração que não está curado para a vontade dEle, mas é aquele coração que se decide alinhar. Diga, eu decido me alinhar ao Senhor. Precisamos nos viver da forma que
agradamos ao Senhor, porque Ele é o Rei da nossa vida. E eu quero te fazer essa pergunta: você tem agradado ao Senhor Jesus? Como que está o seu fundamento? Você está firme nele? Você está fundamentado na palavra? Você precisa a todo tempo rever os seus princípios. Você precisa estar conectado com a unção dele, o Espírito Santo que traz essa unção, essa motivação, que faz com que você se mova debaixo do reinado dele, debaixo da direção dele. Às vezes nós estamos na casa do Senhor desanimados e perdidos, mas nós podemos nos voltar para o Senhor, que é a luz e nos dissipa de todas as trevas. Quando estamos perdidos, é como estamos no escuro. Não é engraçado? A gente está no escuro e fica procurando o apagador quando a gente está procurando para acender a luz. E ali a gente pode se machucar. Mas quando a luz é acesa, é como o exemplo, esse exemplo é como quando a direção do Senhor chega nas nossas vidas. Então todas as vezes que estamos perdidos, estamos como que em trevas. Mas quando buscamos ao Senhor Jesus e dizemos para Ele reinar, Ele vem com a luz dEle na nossa vida. Ele acende essa luz que está em nós, que é a presença dEle. Mas se nós não estamos fundamentados na palavra, nós não queremos mais mergulhar na presença. Porque não tem como mergulhar na presença dEle sem se deleitar na palavra dEle. Não tem como mergulhar na presença do Senhor sem querer falar com Ele. Às vezes você chega de boca fechada no culto e sai de boca fechada. Só abre a boca para responder a paz do Senhor. Não consegue orar nem mesmo em pensamento. Ou não consegue cantar um louvor. Por quê? Porque o seu espírito não está ativado. Mas o seu espírito clama: Abba, Pai. O seu espírito quer se envolver com o Senhor, mas está como adormecido. Porque talvez o seu olhar está neste mundo. Nós precisamos abrir mão. Nós precisamos tirar o olhar do reino desse mundo e voltar o olhar para o Senhor, para as coisas do Senhor. E quando a gente vem para a presença do Senhor, quando a gente vem congregar, a gente é reposicionado no propósito. Eu creio que isso que está acontecendo nesses 12 dias, estamos sendo alinhados para este novo ano na presença do Senhor. E aqui você está sendo ministrado pelo Senhor para que você continue vivendo e andando debaixo da direção dEle. Sendo renovado na palavra, nos mandamentos, cada vez mais sendo fortalecido, para você continuar firme, fundamentado. Como o pastor Denison diz, porque quando a gente faz o nosso projeto de vida, nós não colocamos situações ruins, porque a gente só quer as coisas boas. E é claro, quem é o doido que vai escrever uma coisa ruim lá no projeto de vida? Ninguém. Só que, fundamentados na palavra, nós vamos estar preparados para o não de Deus. E preparados para enchentes ou tempestades. Preparados, que eu digo assim, aliançados com Ele. Porque ninguém está preparado para notícia ruim. É verdade ou não é? Mas não tem como expor o que não está pronto. Não tem como eu te expor a glória desse mundo se você não decidir primeiro ser construído no Senhor. Jesus, quando o Espírito Santo levou ele para ser tentado ali no deserto, e o demônio foi oferecendo tantas coisas, eu creio que o Espírito Santo já sabia que Jesus estava pronto. E como a palavra do Senhor fala, né, que Ele não permite uma prova que não possamos suportar. E a tentação, ela se trata da própria nossa cobiça, da nossa carne. Então, se eu voltar o meu coração para o Senhor, se eu voltar o meu espírito para o Senhor, se eu decidir mergulhar no Senhor todos os dias, a minha vontade, o meu desejo vai ser trazer o reino do Senhor para a minha vida. E isso vai transbordar nas minhas atitudes. Diga, eu creio. Muitas das vezes, muitas pessoas têm medo de ser envergonhado pelo inimigo. Sabe por que eu não me exponho? Sabe por que eu não confesso a minha fé? Porque aí as pessoas começam a ficar esperando a gente errar. Porque todo mundo pode errar, mas menos o crente, não é verdade?
Mas nós não podemos olhar para isso. Nós temos que entender que até o Senhor, Ele sabe a hora de nos expor. Até o Senhor, Ele sabe a hora de te usar, de te colocar em lugares. O segredo é esperar a hora certa. O segredo é esperar o tempo do Senhor. O segredo é estar debaixo da direção dEle. O segredo é não fazer coisas que Ele não mandou. Ou mergulhar em coisas que Ele não está. Mas se eu estiver fundamentado na palavra, eu vou estar bem alicerçado diante dos desafios. Porque o que é o reino de Deus? Quando Jesus Ele reina na minha vida, não se trata mais de reputação, o que as pessoas pensam, mas se trata do meu caráter, da minha essência, Cristo em mim. Então eu não fico me preocupando com a igreja de Sardes. O Senhor, a carta do Senhor para aquela igreja foi: tem nome de que vives, mas está morto. Uma igreja que estava vivendo de aparências. Uma igreja que tinha poucas pessoas que ainda estavam ali, que não havia sujado as suas vestes. E o Senhor falou assim: volta lá e tenta consolidar aqueles que ainda não se perderam. E sabe como o Senhor se apresenta para essa igreja? Como um castiçal. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, porque o Senhor se apresentou na necessidade da igreja. A igreja estava necessitando da unção do Senhor. A igreja estava necessitando do arrependimento. A igreja estava necessitando ser cheia do Senhor. Quando nós nos deleitamos na presença do Senhor, o Senhor Ele se manifesta na nossa necessidade. A luz do Senhor, ela ilumina o que há de trevas em nós e ela mostra: filho, aí está a oração que você precisa. Eu me apresento para você na sua necessidade. Às vezes você está aqui hoje e falou assim: eu tenho muita sede. E o Senhor Jesus está aqui como um rio para matar a sua sede. Às vezes você está aqui falando: eu preciso de uma direção. E Ele é a resposta para o seu coração. Uma libertação. Essa palavra está dissipando todas as trevas que há na sua vida, porque o conhecimento chegou. Isso é o reino de Deus que está sendo estabelecido. E você vai sair daqui solidificado, entendendo quem você é no reino. Mergulhado, ainda que nós vivemos nessa terra, convivemos, mas nós não negociamos o que o Senhor nos entregou. Existe em nós, carregamos em nós princípios e valores que sempre vai entrar em choque na contramão desse mundo. Mas eu estou bem consolidado e eu entendo que isso vai vir na contramão, mas eu vou continuar firme, porque eu estou sempre ali, mergulhado. O reino de Deus chegou. Ontem nós já tivemos a revelação do Senhor para as nossas vidas. Nicodemos, ele só perguntou como é que fazia para ver. Jesus mostrou para ele como é que fazia para ver e entrar no reino. E você está dentro do reino? Eu quero te perguntar. Você já está dentro? Se você não estiver, Jesus te faz o convite nesta noite. Vem, entra no meu reino. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água. Quando você decide se batizar, por exemplo, você está publicando, você está fazendo algo publicamente, assumindo a sua fé no Senhor, independente do que as outras pessoas vão pensar, independente de críticas como: não é necessário se batizar. Mas você entende que é algo da parte do Senhor. Eu creio. Jesus se batizou, eu posso me batizar também. Ele deixou o exemplo para mim. E ali eu decido viver para o Senhor. E mais, Ele ainda deixa um presente para mim, o Espírito Santo. Então eu também decido mergulhar no Espírito, desejar conhecer mais o Senhor, desejar receber os dons do Espírito, frutificar. Que essa presença do Senhor, que está sendo derramada na nossa vida aqui nessa noite, venha trazer frutos. Frutos no nosso discurso, no nosso comportamento. As pessoas venham ver a diferença, porque a glória do Senhor está em nós e vai ser transbordada, porque nós decidimos nos mover nessa unção. Tem pessoas que falam assim: eu quero ser cheio nessa noite. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: você está cheio, você só precisa se mover na unção que eu já coloquei em você.
Você precisa colocar para fora na hora dos desafios, na hora da dificuldade, na hora da pressão. Começa a se mover na minha unção que está sobre a sua vida, que eu já derramei, que eu já depositei. É um tempo de assumir a nossa fé. Não negocie os valores, não negocie o que você já conhece da palavra do Senhor. Porque quando nós começamos a falar do que conhecemos, quando nós começamos a nos expressar, o inimigo às vezes vai aparecer ele em forma de repreensão ou em forma de chacotas. E tem pessoas que elas vão lá e se oprimem. Mas não, você precisa estar aliançado. A sua aliança é com o Senhor, não com as pessoas ao redor. E você vai passar também a não olhar para o homem. Porque viver o reino de Deus todos os dias é decidir fazer escolhas corretas, conforme a vontade do Senhor, conforme agradar ao Senhor. No momento quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos pergunta para ele: você é o rei dos judeus? E Jesus diz: tu dizes que eu sou. E Pilatos começa a falar: mas como assim? De que reino você está dizendo? E Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Mas aqueles que ouvem a minha voz, ouvem a minha voz é a verdade. Pilatos sai dali e fala: eu não vejo nesse homem crime algum, eu já sei. Eu vou soltar um preso, vamos ver quem eles querem. Está no tempo da Páscoa. E aí, vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Não, soltem Barrabás. Porque eles estavam cegos, eles não decidiram pelo Senhor. Pastora, mas eu sou daquele que creio, tinha que ser assim, tinha que se cumprir. Porque Jesus, eles não poderiam escolher Jesus. Jesus teria mesmo que ir para a cruz. Você está olhando para este tempo, mas eu estou te pregando neste tempo. Quem você escolhe, Jesus ou Barrabás? Não, mas eu não preciso mais escolher por Barrabás. Claro, hoje Barrabás representa o pecado. E quem você escolhe? No meio do reino do Senhor, falando de Jesus ser o rei de toda a terra, falando que Jesus tem que ser rei da sua vida. Essa é a nossa escolha que nós fazemos todos os dias. Diante disso, fundamentados na palavra ou fundamentados no mundo de uma forma que eu vou estar igual e eu não vou ser incomodado e nem incomodar ninguém. Um engano. Porque quando estão no pecado no mundo, as pessoas ainda assim massacram, criticam. Porque ninguém agrada ninguém, gente. Então não precisamos ficar achando que a rota desse mundo é o melhor, porque a rota de Deus é o melhor. Então você vai estar sempre diante de escolhas: o Senhor ou o caminho da santidade. E o que você escolhe? Quem você tem escolhido? Porque um tempo de alinhamento e decisão, falar que o reino de Deus está na nossa vida, falar que Jesus é o rei da nossa vida, é ter essa coragem, é estar viva, é estar aliançado, é estar se movendo, é estar buscando viver a palavra, é sair da inconstância. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, mexeu na minha ferida, eu não quero mais. Não, Jesus, ele é o seu rei, independente de todas as coisas. Precisamos mergulhar, render totalmente, servir, adorar Ele em verdade. Alinhados, mergulhados. Que a presença do Senhor que está neste lugar possa ativar uma chama que está apagada no seu coração. Talvez a chama de você se render em adoração a Ele. Quando você chegava na presença do Senhor e não se preocupava com o que as pessoas iam pensar de você, e você dava o seu glória a Deus. Os seus olhos banhados em lágrimas. Você não se importava quantas vezes cantavam o mesmo louvor. Porque a gente, no início, a gente não se importa, daqui a pouco fala esse louvor de novo. Por mais que a gente sabe que é para Deus, por mais que a gente sabe que é para o rei, mas a gente fala bem que podia mudar. Porque a nossa alma está cansada e ela sempre vai estar cansada. E você pode escolher alguma coisinha ali para agradar, mas daqui a pouco ela está cansada de novo. Não adianta que a gente querer
fazer culto para a alma, a gente vai estar sempre cansado, sempre procurando uma coisa nova. Enfeita aqui, enfeita lá. É a alma, ela nos rouba do Senhor. Mas se você se preocupar em ativar o seu espírito, ele vai sair daqui sempre mergulhando. Meu Deus, que palavra, que palavra. Obrigada, Senhor. Esse é o alimento que eu preciso para mim conseguir viver mais um dia na tua presença. Mais um dia firme no Senhor, fundamentado no Senhor. De que você necessita hoje? Entenda, eu venho para a presença do Senhor, eu venho para a casa do Senhor, eu venho cultuar, eu venho entregar, eu venho me doar, mas eu preciso também sair daqui cheio da presença dEle. Eu também preciso sair daqui alinhado, sabe? É como se, hoje eu não sei como foi o seu dia, mas talvez você ouviu tantas coisas, é como se você tivesse um cesto. E você ouviu preocupações, você ouviu notícias ruins, você riu muito, você se alegrou. Não, daqui a pouco você murmurou, daqui a pouco você reclamou, daqui a pouco você falou mal de alguém, ou daqui a pouco você ouviu uma coisa que não gostou, você se feriu. Ou então foi um tédio, mas você está aqui. E se você decidir ficar com o seu cesto cheio dessas coisas, você não vai conseguir guardar tudo que o Senhor tem, já te entregou e tem para te entregar. Então, na presença do Senhor, nós precisamos nos esvaziar. Você vai frutificar. Eu quero te dizer que quando Jesus começou a falar arrependei-vos, pois é chegado o reino do Senhor, ele também falava, né, João Batista antes falava, quando ele falava sobre o reino do Senhor, ele também falava, ofereçam para ele frutos dignos de arrependimento. Essa é o meu convite para você nessa noite. Vamos nos arrepender diante dele. Fique sobre os seus pés. Vamos buscar na palavra dele, nos fundamentar. Vamos buscar aqui hoje amar a presença do Senhor. Não tem como, gente, impactar as pessoas se nós não amarmos a presença do Senhor. Você falar, oi, você é cristão? Sou. Eu sou da igreja tal, eu congrego na igreja tal, eu sirvo Jesus. Falar com amor. Quanto tempo você não fala com amor do seu Deus, do Senhor? O Senhor, Ele realmente é o Senhor da sua vida. Às vezes você aceitou ao Senhor, mas você ainda não está conectado com Ele. Você não está entendendo essa linguagem, o que eu estou dizendo, de estar mergulhado, de estar satisfeito. Existe uma grande insatisfação no seu coração. Às vezes você está aqui perguntando o que eu estou fazendo aqui. Está a entender o reino, ser convidado para adorar Ele. E você chega diante da presença dEle, você se rende, você se esvazia de tudo que você foi acumulado da semana ou do dia. E você fala, Senhor, Tu és digno. Tu és digno, Senhor. A minha vida pertence ao Senhor, eu estou aliançado contigo. Eu estou mergulhado no Teu reino, sabe? Mergulhado na Tua vontade. Ser de verdade, sabe, amados? Você é de verdade. O Espírito Santo está em você. Você é de verdade, você é um crente de verdade. Você se rende todos os dias. Você está aqui recomeçando na presença do Senhor, consolidando. E às vezes o inimigo usa pessoas para dizer, você é um fariseu, você não é crente de verdade, você só está usando a palavra do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, eu conheço você. Você chegou aqui na igreja e Ele fala, ei filho, eu te conheço. Ei filho, eu te conheço, eu tenho a sua vida nas minhas mãos. Você faz parte do meu reino. Oi meu príncipe, oi minha princesa. A sua família me pertence, você mergulha nas minhas promessas. Você tem professado ainda que outras não se cumpriram. Ainda que outras eu não manifestei sinais que você quis ver, mas você não está preocupado em agradar pessoas. Porque quando você começa a assumir o seu rei, assumir que você faz parte deste reino, as pessoas começam muitas das vezes a te acusar. E você sai lá fora e as pessoas ficam falando, cadê o seu Deus?
E você não precisa temer a eles. Você vai dizer: o meu Deus vive e reina para todo sempre. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará nessa terra. Ele é de verdade. Ele é o Rei. Ele está em você. A presença dEle, a glória dEle. Ele pode te curar. Ele pode te saciar em meio aos nãos. E você continuar sorrindo e servindo, porque você sabe que Ele sabe o melhor para a sua vida. E você entrar na presença dEle, você chorar, mas você se ajoelhar e depois você se levantar e sorrir. Só o reino dEle é loucura para o mundo. Pare de tentar explicar, eles não vão entender. É loucura, é loucura. Por isso que às vezes você não está entendendo. Pastora, como você está dizendo que eu posso sair daqui curado? Porque você não consegue entender. Mas eu quero te dizer, se você desejar, se você tem fé, o Senhor, Ele quer te tocar neste lugar. Eu quero orar com você. Decida não ser um espectador na casa dEle. Você está diante do Rei. Será que você pode dizer que Ele é digno? A glória desse mundo. Os reinos deste mundo. Tantos pratos, tantos enganos de felicidade. Quantos falsos aplausos, falsos amigos. Mas você está no melhor lugar. O Senhor me trouxe aqui para dizer que você está no lugar certo. Comece a adorar e tudo começa a fazer sentido. Comece a se quebrantar. Entrega para Ele, é tudo dEle. É tudo dEle, você é dEle, você é dEle, você é dEle. Você é príncipe, você é princesa. Fundamentado na palavra, fundamentado na aliança. Não negocie, não negocie, não negocie, não negocie. O Senhor te chama. Assuma Ele como Rei. Sirva ao Rei. Ouça a direção do Rei. Ouça a voz do Rei. Ele te comissiona. Estão no teu trono. O chamado do Rei. E uma nuvem de glória. Quando você ama a Deus, você começa a se interessar pelas coisas dEle, pelas coisas que Ele ama. E às vezes você está aí, tão distraído com essa vida, com essa terra. E você diz: eu não gosto de igreja, eu não gosto do sistema chamado igreja. Mas quando você decide conhecer esse Rei Jesus, e Ele fala assim: eu amo a minha igreja. E você começa a amar a presença dEle. E você começa a amar o que Ele ama. E Ele começa a falar: filho, prega a minha palavra. Abra uma célula na sua casa. Você fala: eu não gosto de célula. Mas quando você ama a presença do Senhor, você diz: como eu amo uma célula. Como eu amo uma vida sendo restaurada. Aí eu não gosto desse rela-rela, dessa abraçação das pessoas. Para mim é tudo falsidade. E quando você se rende ao Rei, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote e vai descendo sobre a barba de Arão. A comunhão é importante. Aqui você vai ser curado, aqui você vai ser revigorado. Mas foi aqui que eu me feri, pastora. E é aqui que você vai ser curado. E é hoje. Receba isso da parte do Senhor. O Senhor está falando comigo e com você. Você me ama? Ame os meus mandamentos. Fundamenta na minha palavra. Ame o que eu amo. O seu coração precisa bater como o do Senhor. O seu coração precisa bater como o do Senhor. Mas eu estou como você, pastor. Eu profetizei e Ele não falou. Sim, você profetizou. Mas sabe, pra gente não se enganar, fale da palavra. Mergulhe na palavra. Não tem erro, não tem erro, não tem erro. Você não vai se frustrar. A palavra dele é verdadeira.